Sobre os programas eleitorais apresentados pelos partidos políticos, a quando da realização de eleições em Angola, o acadêmico angolano Edu Rocha via Facebook diz o seguinte: tenho em mim que programa eleitoral seja um engodo. Primeiro, porque quase ninguém chega a ler aqueles calhamaços, com ideias pitorescas nunca postas em prática. Segundo, porque no mundo, modernidade, líquido, evocando Bauman, fazer previsão de ações a serem tomadas em 5 anos só pode ser um exercício que se pareça à quimbandaria. Há muitos fatores exógenos que virão justificar a mudança de rota nas ações governativas. Coisas como a Covid-19, um abalo sísmico, a volatilidade do preço do petróleo, que pura e simplesmente não é controlado por nós, são disso bons exemplos. A execução do programa eleitoral sufragado pela maioria, em 2008, que tinha na construção de 1 milhão de fogos habitacionais a cereja no topo do seu bolo, ficou comprometimento com o surgimento da crise imobiliária, iniciada nos Estados Unidos. Nem que alguém tenha feito disso um bode expiatório, a verdade é ser uma desculpa que cola. O de 2012, com aquilo de rendimento mínimo familiar, inspirado na América Latina, onde as famílias de menor rendimento passariam a receber um valor mensal, e em contrapartida, terem de levar os filhos à vacinação e à escola, combatendo-se, assim, o analfabetismo e as doenças endêmicas, como a pólio e a malária. Teve na crise da baixa do preço do petróleo o álibi do seu falhanço. O de 2017, dos 500 mil postos de empregos, fica desculpável pelo surgimento da Covid-19. E assim vamos. Se até um OGE, de execução anual, é revisto, ocasionalmente, pelo surgimento de novos ventos, quanto mais um programa eleitoral que alixe ações para uma periodicidade de 5 anos. Sendo assim, em que votamos, considerando a suspeição levantada, aqui nos programas eleitorais? Votamos nos manifestos eleitorais e na idoneidade dos seus proponentes. Os partidos políticos, enquanto entes pretendentes a exercer o poder político, devem limitar-se a apresentar manifestos eleitorais e não programas. Os programas ficam para o governo, mas tendo no manifesto a bússola. Os manifestos são um texto de leitura fácil, escrutinável e acessível para todos, onde os partidos lançam as linhas mestras da sua pretensa ação governativa. São fixados os valores ideológicos e o quadro principesco ao qual o futuro governo deverá ser escravo fiel. Alinhar o manifesto eleitoral mais à idoneidade do seu proponente são a forma mais eficaz de se votar, sem falsas expectativas. Por exemplo, eu digo no meu manifesto eleitoral que o meu governo vai valorizar uma economia de mercado. Quer dizer que as ações tomadas no capítulo da economia terão de ser abertas, dotando de mais liberdade aos atores do mercado. Se eu digo o meu governo será inclusivo, esse é um valor que não se abala com o surgimento da Covid-19 ou de uma outra crise qualquer. Implica tão somente que num contexto em que surja uma pandemia, ainda assim, as soluções trazidas deverão olhar para os distintos segmentos do tecido social. Significa que um candidato proponente de governo inclusivo não construiria centralidades, por essas serem pouco inclusivas, beneficiam a quem já tenha, que teria na banca ou no setor imobiliário a solução para a sua habitação, na base da autoconstrução dirigida, enquanto aquele dinheiro, de todos, dos empregados e desempregados podia ser usado para garantir energia e boas estradas, usufruídas por todos.